A morte intriga o ser humano desde o início dos tempos, devido à falta de conhecimento sobre o que de fato é a morte e sobre o que vem depois dela. Tendemos a escantear este assunto, evitando-o o máximo possível. Entretanto, a morte se apresenta abrupta diante de nós. A presenciamos em várias situações, como em uma guerra, uma catástrofe natural, uma pandemia, em um acidente de trânsito ou até mesmo quando nosso querido animal de estimação nos deixa. Para entendermos o porquê do comportamento social de medo e desesperança diante à morte, devemos retornar a tempos passados, onde tudo isso surgiu. Pois, como já dizia Heródoto, o pai da história, pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Pré-história e Idade Antiga. A começar pelas civilizações do Pleistoceno, já se tem relatos de arqueólogos e pesquisadores que encontraram indícios de que desde a pré-história já haviam esta preocupação no que tange à morte. Neandertais de 150 mil anos atrás inseriam conchas, pedras e comida junto ao sepulcro dos mortos, acreditando que estes auxiliariam na passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Além disso, pintavam o cadáver de vermelho e o colocavam em posição fetal, sugerindo a ideia de revitalização do corpo. Para estas civilizações, a morte não era encarada como um fim, mas sim um novo começo, uma nova vida que surgiria a partir do fim de outra. Não a temiam como a tememos hoje em dia. Isto significa que teremos que ir um pouco mais adiante para saber as origens do nosso temor pela morte. Já os egípcios tinham a morte como um importante pilar de sua sociedade. Por isso fizeram tumbas, pirâmides, múmias e até o famoso Livro dos Mortos, que ensinava aos membros da sociedade a forma adequada de agir perante a morte, acreditando na transcendência de suas almas. Contudo, essa transcendência era condicionada pelo julgamento dos deuses Tote, Anubis e Osíris, que avaliariam o bom comportamento enquanto no plano terreno, ou seja, somente pessoas com almas generosas conseguiriam tal feito, enquanto as almas ruins seriam devoradas pelo deus monstro. Com isso, a morte passava de algo gratificante e natural para algo que causa apreensão perante a possíveis punições, desenvolvendo-se assim o medo do pós-vida. Mesmo tendo percussores no Antigo Egito, o temor da morte como o conhecemos hoje não é proveniente desta civilização. Precisaremos viajar para um passado ainda mais próximo. Na mitologia grega, acreditavam num pós-túmulo, o reino de Hades, onde todos os mortos habitavam. Acolhiam o credo de que quando o indivíduo morria, era devido às moiras terem cortado o seu fio da vida. Elas eram 3 irmãs que determinavam o destino de todos os indivíduos, inclusive dos deuses. E com isso, Tânato, a morte, reivindicava sua alma, e Hermes, o deus mensageiro, conduzia sua alma até o cais de Coronte, o barqueiro que levava as almas até o reino inferior, criando assim o hábito de enterrar os mortos com a moeda de óbolo ou dânaca na boca para pagar o barqueiro. Sócrates, através de Platão, também expressou sua visão sobre a morte, acreditando que a alma e o corpo são singulares, e quando o corpo morria, a alma finalmente ficava livre para passar por outras vidas até atingir a purificação. Por isso, a morte deveria ser encarada com aceitação e paz. Por fim, tem-se a ótica cristã, islã e judaica, que acredita que a morte é uma forma de punição aplicada por Deus pelas transgressões de Adão e Eva, reprimindo a ideia de naturalidade da morte e empregando uma perspectiva de punição e sofrimento pós-morte, tendo assim um dos pilares responsáveis por explicar nosso comportamento diante à morte, visto que juntas estas religiões representam cerca de 54% da crença da população mundial. Idade Média. Na Idade Média, entre os anos de 400 a 1400 d.C., a visão da morte pela sociedade tinha grande influência da ideologia pregada pela Igreja Católica. Viam o universo como uma ligação entre o natural e a lei divina, e com isso passaram a temer veemente a morte, descartando aquela convicção de morte familiar e aceitação de civilizações passadas. Nessa época, quando o moribundo percebia que a morte se aproximava, eles reuniam parentes e pessoas próximas para um ritual de despedida.
O ritual envolvia crianças, tanto que isso é retratado em pinturas da época. Acreditavam que no seu leito de morte existia o livro da vida, que contabilizava suas ações boas e ruins, e ainda que existia em cada lado de sua cama o demônio e o anjo da guarda, que cabia à igreja garantir que este indivíduo pudesse ressuscitar na vinda de Cristo. A igreja passou a adotar essa imagem negativa da morte para fazer com que as pessoas agissem conforme os seus interesses. De acordo com o historiador medievalista francês Philippe Parriez, a morte na antiguidade era uma morte domada, ou seja, que era vista com mais aceitação e familiaridade. Entretanto, na Idade Média, a morte passa a ser uma morte selvagem, onde se passa a ser temida e periferizada, devido a mudanças de visão da sociedade em relação a ela. Com o surgimento dos ideais iluministas, a perspectiva sagrada da morte cai por terra e se passa a adotar uma visão baseada em métodos científicos, onde o ser humano poderia passar então a controlar a morte.